pessoal, hoje nós estamos novamente em Souzas, na região de Campinas, no posto Cadar, okay? Aqui nós vamos em acesso para Joaquim Egídio, onde nós vamos fazer nossa filmagem hoje. Nós estamos hoje com um Onix LTZ câmbio manual. A nova família do Onix 2020, ela tem ao todo 13 versões. São 5 versões de motor aspirado e 8 versões de motor turbo. Dentro dessas 8 versões de motor turbo, nós temos LT, LTZ e Premier. E dentro dessas nós temos tanto câmbio automático quanto manual. Bom, começando o nosso review aqui debaixo do carro. Primeira coisa que a gente vê já aqui, já tem aqui um lábio bem embaixo do para-choque aqui. Esse lábio é bem para efeito aerodinâmico. Vocês já viram que esse carro aqui é mais baixo do que o Onix antigo, então ele acaba tendo melhor resultado aerodinâmico. Entrando aqui embaixo do motor, o que a gente já vê? Bom, o motor está aqui, normal, que a gente já conhece. Câmbio, esse é o câmbio manual da GM tradicional, usado em vários modelos aí, já no Onix antigo já era esse mesmo câmbio aqui de 6 marchas. Tá todo apoiado aqui nesse subchassis. O subchassis não é ancorado por buchas na carroceria, ele é uma ancoragem sólida, e aqui no próprio subchassis está ancorado braço de controle da suspensão, suspensão dianteira MacPherson com barra anti-rolagem que a gente vê aqui atrás. Como ele não tem aquele peito de aço, é um acessório que você pode comprar na concessionária, a gente vê aqui as mangueiras do turbo que levam o ar para o interresfriador, que está posicionado à frente do radiador de água. Daqui da parte central do carro, o que a gente vê? Primeiro, as linhas aqui de freio e de combustível, elas não têm uma proteção, uma calha plástica, mas elas estão protegidas pelas próprias longarinas e a própria depressão que tem aqui no assoalho. Não é a melhor construção, mas é uma construção simples e barata. Tanque de combustível é um tanque de combustível relativamente pequeno, de 44 litros, mas mesmo sendo 44 litros, esse carro tem uma autonomia com gasolina de praticamente 700 quilômetros, pelos dados divulgados pela General Motors, que é um dado, uma autonomia boa para a gasolina. O eixo traseiro, a gente vê aqui o eixo traseiro, ele é uma barra estampada em U. Você vê que não usa uma barra anti-rolagem aqui nesse eixo. Por que não usa? Porque esse eixo já tem uma rigidez bem alta. Molas helicoidais, amortecedores pressurizados. O freio dianteiro é um freio a disco ventilado, o freio traseiro é um freio a tambor convencional. É suficiente para o tamanho e peso deste carro. A gente vê aqui que o abafador traseiro do escapamento, ao final ele acaba trabalhando como sendo um defletor para evitar o acúmulo de ar aqui no para-choque traseiro, evitando assim um pouco do efeito paraquedas. Bom, aí com isso vocês já viram o carro por baixo, não tem muito mais segredo, muito parecido com os outros que nós já fizemos. Vamos dar uma volta e conhecer como que é, na verdade, andar com esse carro com o câmbio manual. Bom, pessoal, saímos lá de Souzas, viemos aqui para Joaquim Egídio. Aqui é a estrada que vai para o Pico das Cabras, aqui na região de Campinas também. E estamos aqui com o nosso Onix LTZ, câmbio manual. Okay? Esse carro eu saí de São Caetano com ele, lá da GM, e vim até Campinas. Ele está abastecido com gasolina
e ele fez uma média de 17,9 km por litro, mantendo 120 km por hora na rodovia dos Bandeirantes, o limite de velocidade na cidade de São Paulo. Veja, é um consumo muito bom para a condição de uso. A GM declara que com gasolina no uso rodoviário é de 16 km por litro. Quer dizer, é uma média bem interessante essa que eu consegui fazer com esse carro. Além de toda a disposição desse motor e a elasticidade que você consegue utilizando o câmbio manual. O valor desse carro de mercado hoje, R$ 65.990. Dentro da gama que eu falei de todos os carros dessa linha Onix, ele vai, nas versões turbos, perdão, ele vai de 60.390 até 78.690. Né? Ou seja, 65.990 é o preço desse carro aqui, sem essa roda acessório. Aqui o que a gente vê, pneu e roda 195/55R16, tá? Essa roda aqui, com esse acabamento preto e 16 é acessório. O normal é a roda aro 15 para esse carro aqui. Aqui na dianteira, farol nesse carro não tem a luz de rodagem diurna, então você é obrigado a acender o seu farol para cumprir com a legislação. Farol de milha, né? É uma frente bem bonita. Cromados aqui não tem tantos cromados como tem a versão Premier, mas é uma versão que tem um visual bacana. O comprimento total desse carro é de 4.163 milímetros, né? E o entre-eixo 2.551. Vamos avaliar o conforto no banco traseiro, a avaliação tradicional do AE. O banco dianteiro está ajustado para a minha posição. Eu tenho 1,81 m de altura. Vê que fica um pouco limitado aqui o espaço para as pernas. Precisaria que o motorista fosse um pouquinho mais gentil e colocasse o banco um pouquinho mais para frente para acomodar melhor. Aqui de dentro, o que a gente já pode observar? Alça no teto nas 3 posições, não tem no motorista. Não temos descansa-braço central, mas nós temos aqui 2 tomadas USB para a traseira. Não tem também ar climatizado para trás. Eu gosto do forro de teto claro, dá uma sensação de maior espaço. Analisando um pouco aqui a traseira do carro, o que a gente vê? Primeira coisa, essas peças aqui, que já foi comentado em outros vídeos, isso aqui com certeza é um apêndice aerodinâmico para melhorar um pouco a aerodinâmica do carro. Lanternas são bem envolventes, um conjunto só, e o espaço no compartimento do porta-malas. Nós temos 275 litros, né? O step está posicionado dentro do carro aqui, por baixo do carpeting, né? É um step do tipo compacto, tem essa bandeja que é um acessório, mas é muito bom para se derramar alguma coisa, fica mais fácil de fazer a limpeza do porta-mala. E o encosto do banco traseiro é dividido na condição 1/3, 2/3 aqui para rebater. Bom, vamos abrir o capô aqui. É o mesmo motor que nós já vimos na versão Premier. É um motor 3 cilindros de 116 cavalos a 5.500 RPM. E o torque desse motor é 16,3 com gasolina, 16,8 kgfm com álcool. Aqui atrás está o turbo, mangueira de alimentação vem aqui, vai para o interresfriador e do interresfriador volta para a admissão de ar. Do duplo comando de válvulas, com variador de fase, ele tem correia dentada banhada em óleo que tem uma durabilidade de 240 mil quilômetros.
E o câmbio é o câmbio 6 marchas. Depois vocês dão uma olhada na matéria, no site, que lá eu vou colocar o diagrama de serra para mostrar o escalonamento das marchas desse carro. Outra observação que eu tenho aqui no motor, enquanto em outros carros a gente vê uma cobertura para dar uma aparência melhor, a GM não quis gastar dinheiro com isso e deixou tudo aparecendo aqui. Então a gente vê praticamente todos os componentes expostos aqui, as 3 bobinas individuais. Aqui atrás a gente já vê um defletor de calor aqui para proteger o calor do turbo para dentro da cabine, e para proteger essa peça plástica aqui, colocaram aparentemente algum outro defletor de calor, um outro isolante de calor aqui, um material chamado material de sacrifício. Bom, pessoal, agora que a gente já conheceu o carro por fora, vamos dar uma volta com ele e vamos mostrar algumas coisas que eu já observei aqui que vocês podem gostar. Primeiro, a chave é presencial, okay? Para dar partida nesse carro, como ele tem a partida por botão, a hora que você dá essa partida aqui, o que acontece? O motor vai virar até pegar. Tá? Então, no carro com câmbio manual, existe o risco da pessoa dar a partida com a primeira, com uma marcha engatada. Para eliminar esse risco, se você tentar dar a partida aqui, aparece uma mensagem no painel: pisar na embreagem para dar a partida. Então nós temos que pisar na embreagem para poder dar partida. Isso é uma questão de segurança, ok? O que esse carro tem é o carregador de celular por indução. Você coloca o celular aqui e automaticamente ele começa a carregar a bateria. Porém, para você fazer toda a configuração do Apple CarPlay, exige que você tenha um cabo conectado na USB aqui frontal e esse cabo conectado no celular. Perfeito? Então vamos sair para dar nossa voltinha. A direção, ela é eletroassistida, tem um esforço bem leve em baixas velocidades, em estático. Posição de dirigir é muito boa. Ele tem a vantagem de ter o ajuste do volante de direção tanto em altura quanto em distância, e o banco também tem ajuste de altura e tudo mecânico, mas você tem a condição para achar a melhor posição para dirigir. Câmbio manual de 6 marchas. Ele é um câmbio, os engates são muito precisos, você não tem aqueles engates borrachudos que os carros da GM tinham no passado. Esse é um outro nível de engate, muito bom. Todo o sistema aqui é a cabo. Bom, vamos aproveitar que nós estamos nesse trecho aqui onde a gente tem uma subida, dar uma paradinha rápida aqui para ver o nível de vibração desse carro. Então, o corte de giro acontece a 6.000 RPM e nível de ruído, de vibração dentro da cabine aqui é muito bom. Nada que venha a incomodar no uso dia a dia. Muito bem isolado o carro, motor, câmbio. Aqui na aproximação de curva, o ponta-taco é aquele tipo de ponta-taco que o Bob gosta, bem telepático. O posicionamento dos pedais aqui é muito bom. Estabilidade do carro em curvas é muito boa. Você sente ele bem equilibrado. O mesmo acontece com a suspensão, que a calibração da suspensão
Ele dá um equilíbrio bom entre o eixo dianteiro e traseiro. Não vê nenhuma tendência do carro a querer sair de frente ou de traseira. Muito agradável o carro. Do lado da barrinha, que é o marcador de combustível, aparece uma setinha para cima com o shift aceso, indicando que a gente deve está em condição de trocar de marcha. Agora que está apagado, aqui acendeu, ou seja, podemos colocar a quarta, aí ele apaga. Basicamente essa é a grande diferença desse quadro de instrumentos, desse display central, em relação ao carro automático. Bom, nessa versão LTZ, o que a gente nota é que os bancos são revestidos em tecido, não é naquele couro sintético que nós vimos na versão Premier. O volante, ele é um volante multifuncional, mas ele não tem, aqui do lado esquerdo, o controle de velocidade de cruzeiro. Mas o que ele tem? Ele tem um sistema que é o sistema de limitador de velocidade. Esse sistema existe também no automático, tá? Mas no manual ele é mais interessante, porque no automático, se você vai usar o limitador de velocidade, você não pode usar a velocidade de cruzeiro. Então aqui que nós vamos fazer? Eu vou setar aqui, ó, para velocidade máxima de 70 por hora. Então eu vou reduzir um pouco a velocidade, reduzir para 60 e vou reacelerando o carro. No que eu vou reacelerando o carro, ao chegar nos 70 por hora, ele vai limitar a velocidade aí. Ele não passa dessa velocidade. A menos que eu force o acelerador, acelere totalmente o carro, aí sim ele vai fazer, opa, aí ele vai me avisar que eu estou passando o limite e ele permite que eu vá. Mas naquela condição normal de você pegar uma pequena descida, uma pequena subida, ele mantém o carro nessa velocidade máxima, evitando assim aquelas multas indesejáveis que você pode tomar por uma pequena distração. Outra coisa que me chamou bem a atenção nesse carro manual é o escalonamento do câmbio. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, passando numa lombada aqui, terceira marcha, 40 por hora, 30 por hora, você passa, acelera e ele retoma a velocidade sem você ter que buscar uma segunda marcha ou forçar muito mais o motor do carro. Entrando aqui no centro de Joaquim Egídio, tem esse trecho de paralelepípedo. Aqui é muito bom para a gente ver a aspereza da suspensão, de rodagem. E olha que mesmo com esse pneu aro 16, perfil mais baixo do que o original 15, ele vai bem também. O sistema de ar-condicionado dessa versão LTZ é um sistema convencional. Aqui nós temos no centro aqui o botão de ajuste de velocidade do ventilador e à esquerda aqui temperatura e à direita o direcionamento do ar. A parte central de multimídia é a mesma central que nós já vimos no modelo Premier. Ele tem a capacidade do Wi-Fi. Você pode conectar até 7 aparelhos. Outro conteúdo que tem também esse carro é o acendimento de farol automático com sensor crepuscular. Okay? O volante ele não tem o revestimento em couro como na versão Premier ou como na versão LTZ automático. O comando elétrico dos vidros, os 4 vidros têm um sistema
Um toque para descer, um toque para subir nos 4 vidros do carro, dando bastante conforto. Bom, pessoal, vamos terminando mais esse vídeo por aqui. Novamente, obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Até a próxima. Obrigado.